Se tem uma coisa que é bem engraçado de ver é os fãs da Marvel e de Dragon Ball comparando personagens. A comparação da vez é entre Thor e Vegeta. É uma batalha mortal bem interessante, que o resultado pode surpreender muita gente. Então vem comigo que eu vou te contar tudinho. Fala pessoal, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago, estamos em mais um vídeo, uma batalha mortal, e hoje nós temos Thor e Vegeta, né, que são um dos maiores guerreiros dos seus universos. O universo da Marvel treme quando Thor, o deus do trovão, entra em batalha. Qualquer oponente do universo Dragon Ball Super sente um calafrio quando Vegeta chega lutando com tudo numa batalha. E se esses dois se enfrentassem, quem venceria? Bom, antes de responder essa pergunta, dá aquela moral, jovem. Se você é novo ou nova aqui no canal, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like maroto e compartilhe para os seus amigos, principalmente aquele cara ou aquela menina, né, aquela jovem que é fã do Thor, do Vegeta. Tenho certeza que ele ou ela vai ficar aí doidinho com o resultado. Depois você me contam tudinho o que aconteceu. Thor. Poderes e habilidades. Ele tem uma super força, o Thor, como sendo um asgardiano super poderoso, super forte, né? Ele pode bater de frente aí contra qualquer peso pesado do universo Marvel. Hulk, Thanos, Galactus e assim vai. Velocidade acima da luz, o Thor ele pode viajar facilmente por universos entre os 9 reinos sem a ajuda da própria Bifrost em um curto período de tempo, fora que a sua reação de combate também é tão alta quanto do próprio Surfista Prateado. Fator de cura, Thor pode se regenerar até mesmo de feridas graves, seja queimaduras, cortes profundos e assim vai. Magia, sentidos aprimorados, percepção extrasensorial, aumento de status, o Thor ele pode aumentar sua força, velocidade, resistência, poderes no modo geral, né? Modo Berserker, a famosa loucura do guerreiro, manipulação de elementos. Thor ele pode manipular o clima, como por exemplo a eletricidade, ar, terra, fogo e assim vai. Projeção de energia, telepatia e telecinese, extremamente experiente no combate, manipulação de alma, criação de campo de força, absorção e redirecionamento de energia, criação de vácuo, interação não física, manipulação da matéria, ele pode transmutar, manipular a antimatéria e atomizar ela, ressurreição, teletransporte, convocação de almas, distorção da realidade até um certo grau. Por exemplo, o Thor já tirou seu martelo, onde ele criou o Vortex que rasgou o próprio tecido da realidade. Já o Vegeta, ele tem poderes como o seguinte: super força, ele é praticamente igual ao Goku, né, comparável praticamente. Velocidade acima da luz, o Vegeta ele é comparável ao próprio Goku, seja no combate, também na reação, até mesmo na própria locomoção. O Vegeta ele já superou o próprio topo só na velocidade, já lutou contra o Jiren, já acompanhou o próprio Granola recentemente, onde ele também pode ler os movimentos dos seus oponentes. Mestre no combate, ocupa corpo, manipulação de ki, sentidos aprimorados, golpes de ponto de pressão, desenvolvimento acelerado. Vegeta, a partir do seu próprio treinamento, ele pode aumentar seus atributos, por exemplo a força, resistência, velocidade, poderes e habilidades no modo geral. Nível de poder reativo, como um Saiyajin, Vegeta pode ficar mais forte toda vez que ele luta e pode se tornar mais forte no meio do combate. Autodestruição, teletransporte, o Vegeta ele aprendeu essa habilidade. Transformação, assim como Goku, Vegeta também ele pode transformar várias vezes. Seu poder muda conformemente ele se transforma. Resistente ao frio e radiação, à mente, eletricidade ou relâmpago, né? Assim como ele resistiu aos ataques do próprio Zamasu fundido. Adaptação, o Vegeta ele pode se adaptar, por exemplo, à gravidade 450 vezes aumentada, maior do que a própria Terra. Absorção e regeneração de energia, apagamento de existência, Vegeta ele dominou a energia da destruição, o Hakai, que pode aí apagar qualquer coisa, até mesmo a própria alma da existência. O Ultra Ego, que ele conseguiu essa transformação, que basicamente o Vegeta, além de ele usar essa energia da destruição, ele fica mais forte e vai evoluindo conforme a luta progride. Quanto mais dano ele tomar, mais o seu poder ele é estimulado a crescer graças ao seu próprio instinto. Resistente ao próprio apagamento da existência, como ele foi capaz de resistir, né, mostrar ali, pelo menos por um tempo, né, resistir ao seu próprio Hakai antes de atacar o próprio gás. Vamos agora para a análise. Sabemos que o Thor e Vegeta são dois guerreiros absurdamente fortes, arrogantes e que na maioria das vezes não se seguram numa luta. E não é de menos, afinal Thor e Vegeta já passaram por tantas coisas, enfrentaram tantos inimigos que fariam qualquer um duvidar dos seus poderes. Então, vamos por parte, como diria o Jack. Força. O Vegeta, como um Saiyajin que nasceu em uma forte linhagem familiar, ele é um lutador de elite e conhecedor de artes marciais. Os Saiyajins têm a habilidade única de ficarem mais fortes após a experiência de quase morte. O Vegeta ele já chegou a descrever que o seu potencial e o potencial da raça Saiyajins é como se fosse ilimitado. Ele pode se transformar para aumentar seus status e poder de batalha. E graças ao seu treinamento também intenso, ele alcançou o status de Deus,
mas está abaixo dos próprios deuses da destruição. Assim como qualquer Saiyan de Dragon Ball, Vegeta ele usa o Ki, que é a força vital que o Vegeta possui, permitindo com que ele dispare todo tipo de ataques baseados em energia, misturando então com a força, dentre várias outras coisas. Os seus ataques são de vários tipos diferentes, desde o próprio Galick Ro até um Final Flash, Big Bang Attack, ou até mesmo o próprio Hakai com seu Ultra Ego. Se usarmos, por exemplo, em Dragon Ball Z, na saga do Buu, ele chegou a lutar contra o próprio Buu gordo, o mesmo que lutou contra o próprio Super Saiyajin 3, e foi uma luta bem difícil. Afinal, Majin Buu gordo poderia ou tinha um poder para poder destruir todo o planeta Terra caso ele quisesse. O interessante também dizer é que o Vegeta em Super Saiyajin 2 já estava no mesmo nível do Super Saiyajin 2 do Goku, e continuando na saga do Buu, ele foi capaz de lutar contra o Kid Buu, enquanto o próprio Goku preparava uma Genkidama, mas apesar disso ele foi surrado pelo próprio Kid Buu, pois a força, fator de cura e a versatilidade do próprio Kid Buu eram maiores do que o próprio Vegeta. O Vegeta também já passou por vários feitos de força, que inclusive com o próprio Goku Black, que mesmo tomando então uma surra no primeiro encontro, no segundo encontro, graças ao seu treinamento, ao seu ódio pelo Goku, o Vegeta ele deu uma surra linda no Goku Black. Interessante dizer também é que a sua força misturada com a sua velocidade, resistência e agilidade e a durabilidade faz com que a sua força fique mais alta, graças à capacidade dele de flexionar ou versatilizar o seu poder. Ele já fez muita coisa, cara. Por exemplo, destruir a câmera do tempo. Ele pode trocar golpes com o próprio Goku, derrotou o Freeza, o Topo e assim vai. Mas vocês podem me questionar: Thiago, o Vegeta ele poderia tomar uma surra do Thor, assim como ele já levou contra vários vilões de Dragon Ball em si, o Cell, Freeza, Android e assim vai. Sim, jovem, você está certo. Vegeta ele já foi humilhado várias vezes, mas isso digamos que é passado. Lá em Dragon Ball Z, é claro que não podemos desconsiderar isso, mas hoje, atualmente, o Vegeta está muito mais poderoso, mais forte do que a saga Z. Além do mais, também está muito mais forte, mais poderoso do que inimigos que ele já enfrentou. Outro fator é que o Vegeta ele enfrentou o próprio Moro, por exemplo, um antigo mago que come energia e fica mais forte. Apesar do Vegeta ser mais forte, suas capacidades não foram suficientes para derrotar o Moro. Afinal, chegou ao ponto que mesmo o Moro, começando a ser ferido pelo próprio Vegeta, ele conseguiu ultrapassar o Vegeta em poder, por causa das suas capacidades de absorver a energia. O Moro ele afirmou que o Vegeta não tinha poder suficiente para poder competir com ele, mas isso não muda o fato que o Vegeta ainda assim ele era poderoso para poder enfrentar o Moro. Agora, é óbvio que para compararmos o Vegeta contra o Thor, teria que ser ele em sua transformação Super Saiyajin Blue, o Evolution e o Ego Superior. Afinal, são transformações mais fortes dele, enquanto as outras transformações, entre aspas, mais fracas, ou mesmo que não surgiria tanto efeito, como por exemplo Super Saiyajin 1, 2, 3, ou o próprio Super Saiyajin God, o vermelho, não teria tanto efeito para enfrentar o próprio Thor. É só a gente ver os inimigos que o Vegeta ele chegou a enfrentar com as outras transformações, por exemplo o próprio Cell Perfeito, Majin Buu, o Freeza e assim vai. Outros pontos também, outros inimigos também, de fato levaram o Vegeta ao nível maior em seu auge. Fora que também Jiren, o Broly, Granola, Gás e raros inimigos poderosos do Torneio do Poder, como por exemplo o próprio Topo, fizeram o Vegeta elevar e muito o seu nível de poder e ultrapassar seus próprios limites. Por isso que eu digo que a transformação Super Saiyajin Blue, o Evolution, o Ego Superior é o que daria mais certo para ele usar. O Vegeta também chegou a aprender o próprio teletransporte e o controle de espírito e o senso de Ki. Seu Ki pode melhorar as suas estatísticas físicas, inclusive também a sua velocidade incrível também. Já o nosso amigão Thor, eu não acho justo comparar o Thor em seu auge, afinal é muito poder que o Vegeta não conseguiria aguentar. Por exemplo, o Old King Thor, o Rune King Thor, ou mesmo o próprio Thor Hulk, ou qualquer outra versão ultra mega poderosa do Thor. Então vamos comparar o Thor base ou Thor normal, tá? E para falarmos sobre o Thor, temos que ficar claro aqui, se tá claro também, porque o martelo do Thor, o Mjolnir, está claramente ligado à força do Thor. E como o Mjolnir ele é absurdamente poderoso e forte, o martelo ele pode ultrapassar reinos em alta velocidade, ultrapassando tudo pela frente, despedaçando até mesmo monstros alienígenas que os Vingadores estavam enfrentando ou que poderiam enfrentar. Thor também pode usar sua força para poder balançar ou lançar o Mjolnir com precisão para diferentes dimensões também. E a sua força também faz com que ele possa travar uma guerra por 2 anos seguidos sozinho. Ele também já enfrentou o Donald Blake, que já tomou o lugar do próprio Thor. Donald Blake, que foi criado pelo próprio Odin para ser anfitrião do seu filho Thor. E nessa luta ele tinha envolvido a Jane Foster, a Valkyria, e o próprio Doutor Estranho. O Donald Blake ele tinha roubado os poderes da própria Serpente Midgard, Doutor Estranho e a própria Yggdrasil, a árvore que liga os 9 reinos. Thor já havia atingido a árvore Yggdrasil com tanta
da força que tinha ecoado nos 10 reinos, onde chamou os seus corvos. E claro que assim como a sua força, ela está ligada com a sua resistência. Por exemplo, quando ele aguentou os ataques rápidos do Mjolnir usado pelo próprio Cavaleiro da Lua, que tinha os poderes do próprio Doutor Estranho e outros Vingadores. Thor também tem nível de poder divino, né? Por exemplo, a força, a velocidade, a longevidade, resistência, a manipulação de raios, voo, super audição, reflexo, durabilidade, controle de clima. Fora que ele também tem a Odin Force, que agora é a Thor Force, né? Ele está então em um nível de poder que pode superar entidades cósmicas do universo Marvel. Ele também tem vários feitos de força. Por exemplo, facilmente destruiu o exército de robôs contra as quais foram os Vingadores que estavam lutando. Ele chegou a usar também a própria armadura do próprio Destruidor, né? Como um saco de pancada, cujo é a mesma armadura que o Odin já chegou a usar, que criou também, né? Ele lutou contra o próprio Imortal Hulk também. Fora que o Thor também ele é um oponente muito formidável quando se trata de combate. A força que o Thor tem, muitas das vezes ela é concentrada se ele quer ou não partir para cima do seu adversário. Então muitas das vezes você verá o Thor se contendo em algumas lutas, mas no geral o Thor, como um deus, ele pode destruir vários planetas facilmente. E assim como o Vegeta, que também pode destruir planeta facilmente, só que tem um porém. Ao contrário do Thor, ele e nenhum Saiyajin pode sobreviver no próprio espaço. E isso está ligado também à sua própria resistência. No modo geral, tanto o Thor quanto o próprio Vegeta têm um destaque pura na força bruta mesmo, na porrada, onde sempre eles vão lutar pra valer e pra poder machucar um ao outro, o seu oponente também. Velocidade. Thor e Vegeta são bastante rápidos, tá? E eu nem quero me alongar muito nessa questão, pois assim como Thor, que viaja entre reinos de universos diferentes, Vegeta, mesmo não podendo viajar entre universos ou reinos, ele se locomove principalmente no combate de forma muito alta. Por exemplo, um dos exemplos, né, recente no mangá, é que quando o Vegeta ele diz que pode voar para o Helicópolis de West City em 5 segundos e chega logo após ao próprio teletransporte do próprio Goku. O Vegeta ele também pode dar Speed Blitz no Dispo e no Topo, que mal conseguiam reagir a tempo, e mesmo ele que também deu Speed Blitz no próprio Jiren antes de estar aí se soltando na luta. Sabendo então que o Vegeta ele pode se mover em segundos, isso tornaria essa luta bem difícil para o próprio Thor. Mas nosso amigo Thor também já atacou o Mercúrio, por exemplo, que pode pensar em picosegundos, e o Thor também foi capaz de cruzar o centro do infinito 2 vezes para poder descobrir informações sobre o Gore. E o Thor também em si mesmo, tá? Ele já é rápido. Com o Mjolnir, a sua capacidade ela é multiplicada em várias vezes. O Mjolnir, ele é a arma incrível, tá? Que ele permite com que o Thor viaje mais rápido do que a velocidade da luz. Enfim, eu acredito que o Vegeta conseguiria atacar perfeitamente o Thor, assim como ele também fez com o próprio Jiren. Resistência. Olha, aqui eu quero deixar claro que, por mais que o Vegeta ele seja sim resistente, Thor já passou por muitos e maus bocados, perdeu seu olho, seu braço, até mesmo próprios órgãos internos fatais. Por exemplo, Thor não dormiu por 9 meses seguidos enquanto ele era indigno. Na sua luta contra o próprio Cavaleiro da Lua, que ele estava upado pelos poderes dos Vingadores, Thor aguentou a força das várias luas, esmagando ele. E isso é só o básico do Thor, básico do próprio Thor, que ele chegou a aguentar. Ele lutou por guerras sem descansar, dias, semanas, anos sem água, comida, ou qualquer outro tipo de sustento, e até mesmo tem ocasiões que mesmo sem o Mjolnir, Thor se mantém firme e forte na luta. E um bom argumento para poder mostrar que o Thor venceria o Vegeta na resistência é pelo simples fato de lutar contra o próprio Hulk. Deuses Asgardianos, seres cósmicos como por exemplo Sufita Prateado, Galactus, ou até mesmo próprio entidades cósmicas como por exemplo a Força Fênix, Glorion, Knu, e assim vai. Thor já sobreviveu à explosão que poderia destruir toda a realidade, e mesmo que a realidade seja referenciada como o próprio universo ou o multiverso, isso faz com que ele tenha uma resistência absurdamente alta. Poderes. Uma das melhores vantagens que o Vegeta ele teria seria seus poderes diversos com suas transformações, e principalmente com energia, que poderia ser usada para poder dar Speed Blitz ou mesmo tentar pegar o Thor desprevenido. Apesar de ser difícil, é uma possibilidade. O Vegeta ele já chegou a usar seu próprio Final Flash contra o próprio Goku Black. Esse poder do Vegeta iria matar o Goku Black caso os Zamasu não tivessem impedido. Outro exemplo também de habilidade, né, é a sua ficção forçada e espírito, onde ele pode usar Vegeta, né, ele pode usar aí
separar a energia do seu alvo, seja ela então acertando ele fisicamente ou com ataque de energia, desde com que isso possa causar um dano razoável ao seu próprio oponente. Basicamente, essa habilidade faz com que ele possa reverter as fusões ou absorções usadas pelo próprio inimigo, trazendo então seu inimigo à forma original. Ele também pode retirar a energia de uma ou várias pessoas e transferir ela para outra pessoa. Outra habilidade dele também recente, tá? É o próprio Hakai, que eu citei, uma técnica dos deuses da destruição, e o Vegeta ele aprendeu com o próprio Bills para poder tentar rivalizar com o Cheeto superior. Essa técnica permite com que ele possa apagar completamente a pessoa e a alma dela da existência. E como o próprio Ultra Ego é uma transformação recente, não há muitas informações ou sabemos o quão longe ela pode ser proveitosa para o próprio Vegeta. E mesmo o Vegeta usando ela e sofrendo bastante, tá, nos momentos finais contra o próprio Granola e o próprio Gás também, né? Ele recebia dano, mas mesmo assim ele perdia a luta, pois o inimigo era mais poderoso ou conseguia ter mais vantagem contra ele. E já o Thor, ele tem diversas habilidades e poderes que eu poderia ficar falando aqui até amanhã. A principal delas, que eu gosto muito, é o seu próprio Mjolnir, que principalmente com o seu foco, mas também lhe dá algumas outras habilidades, como por exemplo a viagem mais rápido que a luz, que eu citei, a capacidade de abrir portais através do próprio espaço e tempo, status de arma sagrada contra mortos-vivos, transmutação elementar e habilidade também para poder canalizar seu ataque de energia mais poderoso, a God Blast. A vasta força do Thor, a sua invulnerabilidade e a sua resistência, a sua capacidade de controlar o próprio clima em um grau incomparável, são todas as suas próprias habilidades em si. Ele foi mostrado derrubado então toda a Ordem Negra do próprio Thanos da nave do próprio Colecionador, com um único só golpe. Ele lutou contra o exército inteiro do próprio Colecionador por meses sem descanso. Ele até mesmo acertou o seu golpe direto em um Beyonder, e a sua própria divindade do Thor é capaz de transcender as dimensões. Quem vence? Existem infinitas formas de enxergar essa batalha, e um dos maiores problemas do Vegeta é que ele iria enfrentar um deus guerreiro asgardiano, né, que é capaz de lutar por eras sem nenhum descanso e mesmo sem o seu próprio martelo, ao contrário do próprio Vegeta, que caso ficar sem energia ou Ki, como você queira, ele ficará impossibilitado de se transformar nessas formas mais poderosas. E se isso acontecer, o Vegeta iria ver acontecer igual que aconteceu com o próprio Jiren no final do torneio, ficou sem energia e tomou uma surra. Por mais que o Vegeta ele seja resistente ao ponto de resistir aos raios do próprio Thor, relâmpago do próprio Thor, né? Dependendo do grau que foi lançado, pode causar um estrago grande, mas nada do que o Vegeta pudesse se desviar. Afinal, esses relâmpagos do próprio Thor já foram capazes de derrubar o próprio Galactus completamente. É lógico que o Thor também teria uma luta bem difícil. Enfrentar o Vegeta não seria uma tarefa fácil. Ele teria um certo grau de dificuldade, mas independente se o Thor está upado ou não, mesmo ele em sua forma base, é uma potência gigantesca, como lutar contra a própria entidade presa no próprio Mjolnir, a Mãe da Tempestade, ou mesmo lutar contra a própria Escudeira da Fênix. E mesmo nessa forma base, ele chegou a matar o próprio Glório, um deus alienígena, uma entidade, né, de 10.000 deuses que poderiam segurar planetas com a sua própria mão. Mesmo que o Vegeta ele possa usar seu próprio Ultra Ego, como por exemplo o Hakai, né, para poder tentar apagar o Thor da existência, vale lembrar que já tentaram também apagar o próprio Thor da existência. Entidades superpoderosas, como por exemplo o próprio Demogorgon, Surto e muitos outros, ataques que acabariam ou afetariam o próprio multiverso Marvel. E isso nem fez o Thor ser apagado. Por fim, esse é um duelo complicado. Vegeta, por mais que ele use sua energia para poder gerar ataques poderosos, o Thor ele pode usar seu Mjolnir para poder absorver ataques, esses ataques de energia. Afinal, é uma arma mágica. E mesmo sem o Mjolnir, ele ainda assim ele é forte, suficiente para poder bater no próprio Hulk, que por sinal o Thor já quebrou a raiz da própria Yggdrasil, que é a raiz que acaba sendo um universo infinito, então conectado então com o próprio multiverso. Seus golpes também são tão fortes que ele acertou o Cavaleiro da Lua upado com a Força Fênix, né? Com tanta força que ele não apenas quebrou todos os ossos do seu corpo, mas também forçou a Força Fênix sair do seu próprio corpo, dentro dele, né? Arrancou também a própria mandíbula do próprio Kinu da sua cabeça com uma só martelada. Enfim, é uma luta que no começo seria equilibrado, mas com o passar do tempo, a vantagem, seja ela então poder no modo geral, velocidade, força e até mesmo resistência, seria totalmente pro próprio Thor. Afinal, ele poderia lutar por muito tempo, até o ponto que o Vegeta ficaria sem energia, ou poderia ser finalizado. Na minha opinião, Thor venceria até com uma certa dificuldade no início, mas com o tempo, a vantagem completa seria pro próprio Thor. Mas e pra você, quem você acha que vence, Thor ou Vegeta? Você acha que eu esqueci de alguma outra coisa sobre o Thor, sobre o Vegeta? Comente aqui embaixo, faça suas considerações. Lembrando, se inscreve no canal e sugira quais outros duelos que vocês querem ver aqui. Vai ser uma enorme honra pra mim trazer aquele duelo que você está pedindo. Valeu, falou e até mais!